5 designers e 2 estúdios que você, que trabalha com design de marcas, deveria conhecer. Eu trouxe aqui 5 designers que foram muito importantes na minha formação, são até hoje. Acabei de lembrar de mais um. Eu vou falar para vocês rapidinho sobre eles e também trouxe 2 estúdios que fazem um trabalho que eu admiro muito. Agora, por que eu selecionei essas pessoas e esses estúdios? Quanto mais tempo eu trabalho com design, mais eu percebo que a melhor qualidade que um designer pode ter é ele conseguir ter o equilíbrio entre 2 partes muito importantes do nosso trabalho. A parte criativa, a parte artística e a parte estratégica de soluções de problemas. Quando um designer, Matheus, você sabe do que eu tô falando, sabe aquele designer que ele começa a ficar muito viciado só na parte visual, só nas ferramentas técnicas, ele fica muito bitolado para esse lado e ele se esquece um pouco da estratégia e do negócio do cliente, ele começa a transicionar muito próximo para ser um artista. Porque um artista, ele vai se preocupar com a estética, ele vai se preocupar com a interpretação e tudo mais. O designer está muito mais para um projetista, né? A palavra designer não é de desenho, é de projetar. Então a gente precisa ter a capacidade de utilizar essa nossa veia artística, essa nossa veia criativa, mas conectar com solução de problemas. É por isso que falam designer é forma e função. E esses designers que eu vou falar aqui para vocês fizeram isso, alguns fazem ainda com maestria. O primeiro deles é o designer que eu sou mais... Foi o primeiro designer, acho que eu me apaixonei assim mesmo, que é o Massimo Vignelli. Massimo Vignelli, um dos projetos mais famosos que ele fez provavelmente tenha sido o metrô de Nova York, né? Se você já foi para Nova York, saiba que você estava ali totalmente, o tempo inteiro sendo impactado pelo design gráfico, pelo design do Massimo Vignelli. É interessante pensar que ele também é arquiteto e ele tem uma frase que eu carreguei comigo durante a faculdade inteira, né? Para quem não sabe, eu sou formado em design de produto. Eu tenho muito mais formação em design de produto do que gráfico, embora eu nunca tenha trabalhado com produto. Mas eu lembro que eu sempre falava isso na faculdade, conversava com meus professores, que é essa frase do Máximo, que ele fala: se você pode fazer o design de uma coisa, você pode fazer o design de qualquer coisa. Porque de fato o design está na forma de pensar, está na forma de projetar, está na forma de você conseguir isolar as questões do problema e ter ideias, problematizar e depois idear e depois passar a implementar. Quem gosta de design gráfico já deve ter visto alguns posters do Máximo, que normalmente são feitos em helvética, preto, vermelho, branco, onde ele passa várias regras e vários conceitos, né, várias frases que ele defende. Então, Massimo Vignelli com certeza é um designer que você deve estudar. É um designer que percorreu por diversos espaços, não só branding, mas ele passou por outras coisas também. Número 2, que acabei de substituir agora, hein? Tava no roteiro outro nome. Vocês nunca vão saber quem. Mas eu não posso deixar de botar nessa lista o designer Dieter Rams. Dieter Rams é o designer que ficou conhecido e famoso pelos seus produtos, tudo que ele fez na Braun, né? A Braun era uma empresa de eletrodomésticos que faziam aqueles produtos minimalistas, incríveis, lindos, que foi a inspiração do Steve Jobs quando começou a fazer a Apple. Se você for olhar os primeiros produtos da Apple até hoje, você consegue ver bastante similaridade entre os produtos da Apple e os produtos da Braun que existiam na época. Dieter Rams é o cara que falava, né, que menos é mais, né? Menos, porém melhor. Porra, esse cara, por mais que ele tenha habitado muito mais a parte do design de produto, você estudar a filosofia de trabalho dele faz parte, eu tenho certeza que vai fazer de você um designer melhor. Número 3, patrão. Número 3, Michael Bierut. E aqui é meio merda, talvez, poderia dar o espaço para outra pessoa aqui, mas é um pouco difícil, porque eu acho que ele é um dos designers mais expressivos da atualidade, né? O cara, ele é o presidente da Pentagram hoje em dia. O Michael Bierut, cara, ele foi o aprendiz do Massimo Vignelli. Imagina isso. Ele trabalhou mais de uma década para o Massimo Vignelli. E hoje ele se tornou um dos designers mais famosos do mundo, né? Com grandes clientes lá, liderando a Pentagram, fazendo projetos de branding, fazendo projetos de campanha, de comunicação de marca, enfim. É um monstro, né? Que inclusive tem um dos melhores livros de design gráfico, que é o How To. E ele fala vários How To. How to think with your hands. How to destroy the world with graphic design. How to work for free. How to raise $1 billion. A ênfase dele na palavra how to traz muito da filosofia de design dele e do Massimo Vignelli, que é basicamente você pode fazer qualquer coisa com design, uma vez que você aprenda a ideia, a filosofia por trás do design, o jeito de pensar do designer. Foi muito por causa desse how to que a playlist no nosso canal aqui do YouTube, onde tem todos os vídeos que a gente fala sobre branding e design de marca de diversas formas, te ensinando, ela chama How to Branding. Drop the mic.
Vamos para o designer número 4. Esse aqui é doidão, hein? Esse aqui é dos dois, só os loucos sabem. Stefan Sagmeister. O Stefan é conhecido por quebrar todos os tipos de regra, incomodar, gerar desconforto. Dentre uma das obras dele, tem um livro dele ali. Quem tem tripofobia? Eu tenho tripofobia. Essa capa é difícil pra mim. Fudeu, Matheus? Também não é. Né? Mas não. E olha só que foda. Cada capítulo é um mini livro. Então você vai... Esse é o livro Things I Have Learned So Far. Cada livrinho desse é um capítulo e traz alguma... olha aqui, eu abri justo qual eu abri, hein, meus designers? E aí é legal porque ele faz várias composições. Então vamos ver isso aqui, ó. Drugs, ele criou essa foto, tá? Isso aqui não tem IA. Isso aqui foi feito, deu um jeito de fazer. Isso aqui é uma gilete, isso aqui, né? Isso aqui é uma lesma, isso aqui é um comprimido. Aí tá escrito drugs. Aí isso aqui, sei lá, uma pirâmide no meio da areia. Tá escrito are fun, ou seja, drogas são divertidas. É uma frase, tá vendo? Aqui, in the beginning, ou seja, no começo. Drogas são divertidas no começo. Isso aqui já é um peixe com um abridor de garrafa, vai entender, não sei. Drogas são divertidas, mas se tornam um drag. Um drag é uma âncora, podem se tornar uma âncora. E aí depois ele tem um texto que ele explica o conceito dessa frase, o que isso significa para ele, e ele conta como que ele fez cada uma dessas composições. Isso é quebrar regra, tá? Isso é fazer design de diversas formas diferentes. Pra vocês terem uma ideia, aqui dentro, neste livro, ele fez um projeto onde ele usou o próprio corpo para fazer uma tipografia, para escrever uma palavra. Como ele escreveu isso no próprio corpo, Matheus? Com abelhas. Ele escreveu uma palavra no peito dele, assim, usando abelhas. Bom, Stefan Sagmeister é esse cara, tá? Um ótimo designer. Ele fundou o estúdio Sagmeister, que depois virou Sagmeister & Walsh, e hoje é só Walsh, que é da Jessica Walsh, uma designer fantástica também. Esse cara quebrou regras, esse cara furou bolhas, ele incomodou pessoas e é uma referência pra mim também. E por fim, número 5, o designer que ainda também está em atuação, eu admiro muito ele, é o Brian Collins, que é o fundador da Collins, que é um dos escritórios de branding escritórios de marca, de design e marca que eu mais admiro em atuação hoje, tá? Se vocês olharem aí, vocês vão ver que eles foram responsáveis por grandes projetos. O Brian Collins, ele trabalhou a maior parte da vida dele na Ogilvy. Então ele tem uma larga experiência em agência de publicidade e principalmente a agência de publicidade com a mentalidade do Ogilvy, que também é um outro cara fudido que não é do design, mas porra, tem uma mentalidade, uma filosofia de comunicação incrível. Se você é designer e você tem vontade de estudar publicidade, começa pelo Ogilvy, que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora, pra gente fechar esse vídeo com brasilidade, eu trouxe aqui 2 estúdios brasileiros que fazem muito bem esse papel de saber fazer o equilíbrio entre estratégia e design, que assim, na minha opinião, cara, não perdem pra nenhum estúdio ou agência gringa. Eu só não citei esses designers, os designers que estão nesses estúdios, na minha primeira lista, porque eles não têm tempo ainda de trabalho o suficiente, né? Eles não criaram uma história, não foi um marco, mas eles já estão fazendo história. Eles já estão ali trabalhando em ótimos projetos, fazendo grandes cases, como vocês vão ver na tela aqui que eu vou mostrar. O primeiro deles é o Estúdio Polar, um estúdio aqui brasileiro que foi aqui em São Paulo. Um dos fundadores ali é o Ronaldo Vidal, um designer que eu conheço, parceiro, já deu aula na comunidade, no Grupo Marcados, inclusive. Cara, eles têm projetos de uma elegância e de um bom gosto, que você simplesmente sabe que é um estúdio que não vai parar, eles vão crescer cada vez mais e alcançar marcas e projetos mais expressivos. Eles têm como clientes o Nubank, o Rappi. Se vocês olharem, inclusive, no site deles, que eu convido vocês a irem, porque a identidade deles, todo o design deles é muito legal também. Eles talvez você até consiga pegar eles fazem calendários gráficos muito lindos, muito, muito legais. Fica essa referência aí do Estúdio Polar, eles são fantásticos. E caso você seja do Grupo Marcados, procura lá na comunidade que tem a aula do Ronaldo Vidal sobre identidade animada, que é basicamente você fazer o motion, os movimentos de uma identidade visual, que eles são conhecidos por isso também. E o segundo estúdio brasileiro, só que não atua no Brasil, tá em Nova York, mas é de 2 brasileiros, que é a Porto Rocha. Porto Rocha são os sobrenomes dos 2 fundadores. Airbnb, Apple,
Discord, Google, Lego, Netflix, Nike, todas as marcas que você pode sonhar, as melhores marcas do mundo já trabalharam com eles. O site deles é especialmente incrível. É um site que já tem alguns anos, mas eu acho que é um dos melhores sites de agência que eu já vi. Recomendo vocês darem uma olhada. E, cara, é aula de design, é surra de design, tudo que eles fazem, desde os projetos, mas a concepção, a criação, a estratégia, o conceito, a forma como eles se comunicam nas mídias sociais, a forma que eles se comunicam no próprio site, institucionalmente. Quem já viu palestra deles, sabe? Eles levam o Brasil, eles colocam funk no meio dos eventos de designer ao redor do mundo. Então é um estúdio que eu gosto muito de acompanhar. Porto Rocha tem muito tempo? Nada. Deve ter aí uns, no máximo, 10 anos, 5, 7 anos, assim. Fora da curva, então. Não, Completamente. 10 anos. Não, completamente. Tanto a Porto Rocha como o Polar, eles cresceram muito rápido. Com razão, porque de fato, né, é muito fora da curva os trabalhos, né? Bom, deixa aí, ajuda a gente, deixa você nos comentários outros designers que te inspiram, que a gente deveria conhecer, outros estúdios também, né? Quem sabe a gente não faz uma parte 2 desse vídeo para trazer algumas referências de design. É sempre bom a gente ter referências para pesquisar e estudar. Matheus, deixa o nome de todo mundo na descrição e aí vocês vão atrás, porque, cara, não são todos que têm Instagram, tem uns que tem, mas não mexe, não são todos que têm livros à venda, mas eu recomendo vocês pegarem o nome deles, jogarem no Google, fazerem uma limpa, darem uma pesquisada geral e, claro, naqueles que fizerem mais sentido para vocês, tá bom? Do mais, compartilhe o vídeo só com aqueles 10 mil amigos mais próximos, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.